Já podemos ir para o próximo slide, por favor? Aqui no Brasil, foi publicado um estudo pela revista Galileu, falando sobre uma descoberta no campo da biologia de uma vespa. Essa vespa se chama guardadora da cripta. Muito interessante. Porque o que descobriram a respeito dessa vespa é que ela fica aguardando alguma vespa que possa trabalhar parasitando uma árvore, por exemplo. Então vem um tipo de vespa que começa a parasitar uma árvore e monta ali, vou chamar, por falta de uma palavra melhor, um ninho, onde ela vai depositar os seus ovos. A vespa guardadora de cripta fica observando. Quando essas, e pelo menos são 7 espécies diferentes que ela tem essa capacidade de fazer, o que eu vou te descrever já, ela fica observando, depois que esse casulo é montado, e essa vespa entra lá para cuidar então dos seus ovos, a guardadora de cripta também entra lá dentro desse casulo, e descobriram que ela tem a capacidade de parasitar a mente dessas outras vespas. Isso é uma descoberta da biologia. Eles não sabem como isso funciona, como ela é capaz de fazer isso, mas ela começa a controlar a maneira como aquela outra vespa pensa. E o resultado disso é que essa vespa, normalmente, ela abre um buraco para sair de dentro desse casulo, mas por causa do controle dessa vespa, chamada popularmente de guardadora de cripta, ela perde a capacidade de abrir o tamanho, o diâmetro necessário para sair de lá. Então, quando ela vai sair, ela fica presa pela cabeça e é devorada pela vespa guardadora de cripta. E aí nós pensamos, que coisa estranha isso, não é? Que coisa estranha. Mas isso não acontece só com as vespas. Isso não acontece só no mundo animal, não acontece apenas entre os insetos. Isso acontece conosco. É o risco que nós sofremos. Então veja, eu coloquei 2 livros, e não são autores cristãos, pelo contrário. O primeiro livro é de Parasitic Mind, The Parasitic Mind, escrito por Gad Saad, que é um especialista em mercado, em psicologia comportamental, em psicologia de negócios, porque o que leva alguém a comprar alguma coisa ou deixar de comprar alguma coisa. O segundo livro se chama Contagious, de Jonah Berger. Também não é um livro cristão, é um livro que fala sobre por que algumas ideias se espalham rapidamente, outras ideias não se espalham rapidamente. Basicamente, vou ficar aqui primeiro com o livro amarelo, do Gad Saad. Ele discute algo muito interessante, que as mentes também sofrem da mesma maneira e acabam sendo parasitadas por ideias, por pensamentos, que acabam consumindo o modo de ver e de pensar daquela pessoa que foi parasitada, e não para ali. Uma vez que a pessoa é parasitada, o que acontece? Ela passa isso para outro, e para outro, e em pouco tempo coisas que pareciam tão absurdas, passam a fazer parte do sistema de crença das pessoas, e dos seus valores, e dos seus princípios, e do seu comportamento. O segundo livro é um livro um pouco mais, digamos, comercial na discussão disso, mas trata do mesmo assunto. Vamos para frente. Quais são algumas ideias, e meu objetivo é fazer uma exposição geral de algumas dessas ideias, ou dessas ideologias. Pode pôr o próximo slide, por favor. Primeiro, deixe-me definir o que é uma ideologia. A ideologia é um conjunto de crenças que as pessoas desenvolvem. Elas passam a acreditar num conjunto de informações,
É um pouco diferente da filosofia. Por exemplo, o nosso tema amanhã é filosofia. A filosofia é uma investigação especulativa de hipótese teórica para se viver a vida. No passado, isso poderia ser considerado, por exemplo, uma abordagem mítica. Então, vamos imaginar na mitologia nórdica. Se você ouvia, então, trovões no céu, a explicação por causa daquele barulho é que o deus da mitologia nórdica, Thor, estava entrando em ação. Nas tradições, não oficiais, né, mas extraoficiais, de muitas tradições, eu diria pueris, relativamente infantis, romanistas, chegavam a dizer que é São Pedro. É verdade, quando era criança, minha avó começava aquele, não, São Pedro está lavando o céu. Eram algumas, parece um absurdo, mas é uma explicação mítica sobre a realidade. A filosofia parte do ser humano, num certo sentido, para encontrar hipóteses teóricas que expliquem a vida, como se lida com a vida. Essas hipóteses teóricas vão sendo testadas no nosso dia a dia. E dessas proposições, dessas ideias, acabam surgindo as ideologias. Antes de se tornar uma ideologia, passa a ser uma crença numa hipótese teórica. Eu, de novo, como venho de família romanista, de origem, nós tínhamos muitas crenças estranhas. Por exemplo, se estava chovendo, tinha que jogar sal no telhado, e poderíamos gozar da bênção de alguma santa que pudesse fazer com que a chuva parasse. Eram crenças, crendices, e tantas outras que nós tínhamos. Eu gosto sempre de contar essa, de que eu acreditava, e tinha sido ensinado, que tomar manga com leite era mortal. Quantos aqui ouviram essa história quando eram crianças? Você não ficou frustrado quando descobriu que não morria? Eu fiquei frustrado na minha pré-adolescência, quando na cidade em que eu morava, em Suzano, abriram uma casa de suco natural. Era uma novidade, os jovens se apinhavam lá. E quando eu cheguei naquela casa de suco, lá no menu estava escrito, manga com leite. Eu falei, ele quer matar as pessoas aqui em Suzano. Por quê? Porque além de ouvir tudo isso quando era pequeno, nós tivemos um senhor que foi trabalhar em casa fazendo uma pintura, o nome dele era Jorge, eu nunca vou esquecer. O Jorge tinha um auxiliar, esse auxiliar, eles saíram na hora do almoço, e quando voltou atrás, o auxiliar voltou falando palavras desconexas, falando mole, trançando as pernas. Eu era um garotinho, eu fiquei assustado, falei, o que aconteceu? E o Sr. Jorge disse, ele bebeu manga com leite. Eu fiquei horrorizado. Na verdade era um outro problema, era manguaça, é outra coisa que ele tinha tomado. Mas eu acreditava. Bom, filosofia, mitologia, é mais ou menos isso, é uma maneira de buscar caminhos para se explicar os fenômenos da vida. E aí essas hipóteses vão sendo testadas, se elas não funcionam no dia a dia, elas deveriam ser abandonadas. Agora, o que é ideologia? A ideologia é quando eu apanho essas crenças, quando eu apanho essas ideias e filio a um determinado grupo, a um determinado recorte da sociedade. E agora eu passo a pertencer àquele grupo, baseado em uma ou mais ideologia em particular. E veja porque é tão difícil romper com ideologias. Porque romper com a ideologia pode significar ser expulso, excomungado, excluído, afastado daquele grupo em particular e não mais pertencer. Vejam como isso é forte. E por essa razão, uma vez que as pessoas são seduzidas por esse sistema de crenças, envolvidos num ambiente fortemente ideológico, sair dele é tão difícil. A mente está parasitada e pronta para parasitar
outras mentes. Não importa. Não importa se você mostra e diz assim, mas essa flor é vermelha. Não, não é, é azul, porque ela foi parasitada aqui na sua mente. Bom, por trás das principais ideologias, existem muitas ramificações hoje, seria impossível, numa breve prosa, discorrermos sobre todas elas, eu vou destacar algumas. Mas por trás, vamos dizer, o avô das ideologias com as quais nós lidamos no nosso dia a dia hoje, seja na produção artística, cinematográfica, musical, até eclesiástica, teológica, por trás de tudo isso, existe um avô, e o nome desse avô é pós-modernismo. Pós-modernismo. Na era moderna, o homem queria saber empiricamente as coisas, ele queria estudar as coisas. Por exemplo, se alguém tivesse dúvida se essas rosas são verdadeiras ou não, porque elas são tão perfeitas, são verdadeiras ou não são verdadeiras? Era preciso passar por um processo empírico, de estudo, laboratorial, se possível, sob os olhos de testemunhas capazes de avaliarem a autenticidade do argumento. Então, depois de experimentar, eles diriam, não, essa rosa, ela não é verdadeira. Ou poderiam concluir, sim, ela é verdadeira, baseado na observação empírica. Isso é modernismo. Conhecimento, a objetividade das descobertas. O pós-modernismo dá um salto numa outra direção. Depois nós vamos aprofundar um pouco mais isso, amanhã eu quero tocar um pouquinho mais nisso. O pós-modernismo não é mais a objetividade das coisas que importa. Aliás, não existe, está comigo aí, diga amém. Não existe no pós-modernismo verdade objetiva. É isso que torna a discussão tão complexa. É subjetiva a verdade. É o que eu sinto, é o que eu acredito. Você talvez já tenha ouvido alguma coisa assim. Ah, mas essa é a sua verdade. Como assim é a minha verdade? Existem várias verdades. O pós-modernismo vai afirmar isso, que a verdade é um caleidoscópio de sensações e de intuições e de desejos pessoais. E se você deseja aquilo, eu estava assistindo um programa de esporte com o meu filho, e é inevitável isso, nas propagandas você sabe que vem de tudo, não é? E passou uma propaganda de uma marca de bebida, e essa marca de bebida dizia assim, a frase de efeito era essa, o marketing, a maneira de parasitar a mente do consumidor era a seguinte: se você quer, então está certo, baby. Se você quer, então está certo, baby. Mas será que tudo que queremos está certo pelo simples fato que queremos? Isso é pós-modernidade. O sentimento, seu desejo está certo. Logo, o caminho que eles escolheram é mais ou menos o seguinte: se não existe objetividade, verdade objetiva, esse aqui é um ponto meio pegajoso do nosso terreno, por favor, bastante atenção. Logo, a realidade que nós conhecemos, toda a realidade que nós conhecemos, nada mais é do que uma construção feita baseada em palavras. Assim, se eu mudar as palavras, eu mudo mais uma vez, a ideia é que a nossa realidade nada mais é do que uma construção de palavras. Tudo é apenas uma construção de palavras. A realidade é uma construção de palavras.
Logo, se eu mudar as palavras, eu mudo a realidade. É isso que, resumidamente, está por trás da pós-modernidade. Volta só um pouquinho o nosso slide no Ideologias Contemporâneas. Disso começam a surgir algumas questões, então, porque agora, de acordo com o meu desejo, de acordo com as minhas expectativas, se você quer, então tá certo, baby, eu vou renomear aquilo que eu desejo, e se antes não podia, agora pode, e talvez amanhã seja obrigatório, porque é apenas uma questão de reconstruir a realidade com as palavras. Exemplo: quando se fala em bigamia, poligamia, nos países cristianizados, de modo geral, isso não é visto com aprovação, porque, é importante lembrarmos, a ética do cristianismo é superior à ética do Antigo Testamento. Jesus nos traz, o nosso Senhor Jesus, nos traz uma ética que é superior do Antigo Testamento. É por isso que, por exemplo, no Novo Testamento nós prezamos pela monogamia. Tem gente que fala, olha, Abraão, eu já atendi pessoas dizendo, não, mas eu vi, Davi tinha um monte de mulher. O Antigo Testamento não tem o mesmo grau elevado de ética que nós temos no Novo Testamento. Muito importante ter essa distinção de continuidade e descontinuidade. Se não esclarecer isso, nós vamos fazer uma loucura, uma coxa de retalho das nossas convicções cristãs. Mas muito bem, então poligamia é problemático, não só para o cristão, para quem frequenta a igreja, para quem é membro da igreja, mas para aqueles que herdaram as tradições cristãs. Se você apanha, por exemplo, a Europa, que é um país pós-cristianizado e que se desenvolveu muito bem na sua cultura, nos seus princípios, nos seus valores, de carona nos valores cristãos, nos princípios cristãos. Hoje, jovens britânicos se encontram nos pubs para dizer que querem seguir as ideias de, por exemplo, Richard Dawkins. Não existe Deus, é apenas um delírio, porque há tanto sofrimento no mundo. Eles dizem isso enquanto estão no ar-condicionado, tomando uma cerveja gelada, e na verdade tudo aquilo de benefício que existe é fruto de uma herança cristã, porque antes disso a Europa era um lugar de bárbaros, que se digladiavam e que matavam uns aos outros. Bom, então mesmo para quem não é cristão, ainda eles tomam emprestados os valores e os princípios cristãos para manterem a sociedade. Então o que faz? Se simplesmente disser, não, agora nós vamos ser polígamos, nós vamos ser bígamos, não cai bem, não se digere bem nessa sociedade. Então, como é que eu mudo a realidade? Mudando as palavras. Então eles chamam de relação poliafetiva. É o amor, é em nome do amor. Nós todos nos amamos. Hoje, outros problemas mais sérios, como por exemplo a pedofilia, que é uma pessoa adulta envolvendo-se romanticamente com uma criança, é ilegal, é um crime. Mas por que é? Por causa da nossa herança. Então, como que eles fazem? Se eu quero mudar a realidade, eu mudo o quê? As palavras. Então agora chamam de amor intergeracional. Você muda as palavras. E isso nada mais é do que uma herança do pós-modernismo, que então vai sendo repetido, e repetido, e repetido, e vai minando as nossas resistências, porque outras palavras são utilizadas. E como toda heresia, vamos dizer assim, ela sempre vai reverberar algum grau de verdade. Então, quando você usa a palavra amor, por exemplo, parece que é uma licença para fazer o que desejar, desde que seja em nome do amor, porque o amor é a maior virtude da fé cristã. É universalmente aceito como um grande valor moral. Então, usa tudo que puderem acrescentar essa palavra para fazerem alterações,
ela vai fazer parte do processo. Então, o que surgiu, algumas das ideologias que eu quero compartilhar com vocês brevemente. Relativismo cultural é uma dessas. Mas veja, quando nós falamos de relativismo cultural, não quer dizer que isso seja totalmente inverídico. A ideia é assim, relativismo cultural é que, humanamente falando, você não pode condenar uma cultura apenas por ela ser uma outra cultura. Ela é uma cultura diferente. E dentro daquele contexto, algumas de suas práticas podem ser aceitas como legítimas dentro do seu próprio conceito. Mas veja, esse é um ponto. Até onde se pode ir com relativismo cultural? Percebem? Me permitam um exemplo. Eu estive numa reunião nos Estados Unidos, nós tínhamos representantes de 16 países, eu fui convidado para representar o Brasil. No término da nossa reunião, eu cheguei para os italianos e disse: "Oh, meu amigo", isso tudo a gente gastando lá um inglês macarrônico um com o outro. Eu disse: "Olha, eu sou brasileiro, como brasileiro, eu tenho que te dar um abraço." Aí ele disse assim: "Eu sou italiano, e como italiano eu tenho que te dar um beijo." Aí eu disse: "Olha, pensando bem, como nós estamos nos Estados Unidos, vamos só apertar a mão mesmo, é melhor." Mas veja, aqui nós temos 3 expressões culturais, que existe uma certa relatividade. Aquilo que é muito aceitável na cultura dos meus irmãos italianos, para mim, como suzanense da Zona Leste de São Paulo, não era muito aceito. E para os americanos é isso mesmo, a maioria das vezes é aqui, é um aperto de mão firme, olhar no olho, segurar firme ali, não pode dar mão de peixe morto. Então, nesse sentido, veja, relativismo cultural é verdadeiro, mas para tudo, não. É aí que entra a questão chave, porque o que eles vão colocar, fazendo uso do relativismo cultural, é que a fé cristã, ela altera e adultera as culturas e subculturas da sociedade. E veja, o mandamento da grande comissão que Jesus nos deixou, a grande comissão, é: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Nós sabemos que o imperativo desse texto não é ide, é fazer discípulos. Os particípios ou seja, como se faz discípulos, ensinando-os, batizando-os. E o campo em que se desenvolve isso é enquanto se vai, que é o ide, o indo, enquanto se vai, se faz discípulos de todas as nações, etnê, palavrinha grega ali, de todos os recortes da sociedade, a raiz da palavra etnia. Então a comissão que Jesus nos dá é sim de entrarmos em toda a cultura, em toda a subcultura e levarmos a mensagem do Evangelho, porque a melhor cultura que existe, não é a minha, não é a sua, é a cultura do reino de Deus. Então nós não podemos simplesmente olhar para algumas sociedades em que crianças que nasçam, por exemplo, com paralisia cerebral, sejam enterradas ainda vivas, e dizer que isso é aceitável, porque é apenas uma outra expressão cultural. Nós não podemos aceitar que ainda em mais de 100 países, meninas sofram de dilaceração na sua genitália, porque acreditam que deve ser assim. Não, existem culturas que não podemos apenas olhar para elas e dizer: isso é apenas relativamente cultural. Não, a mensagem do Evangelho se faz necessária nesses ambientes, para produzir a cultura do reino de Deus. Vamos para o próximo, biofobia. O que é a biofobia? É exatamente o que a combinação dos 2 vocábulos nos diz, é medo daquilo que a biologia diz. Nós estamos vivendo um tempo que as chamadas ciências flexíveis, eu não sou um especialista nelas, mas a antropologia em alguns graus, a sociologia em outros, tem afirmado isso, que algumas das nossas experiências são construções meramente sociais e não biológicas. Então, se a biologia mostra alguma coisa, se eu faço um estudo biológico disso, isso é um gato, mas se você quer estar certo, baby, e outros, não, para mim é um cachorro. Então ele se torna o que se chama de biofóbico.
porque não quer aceitar aquilo que a biologia comprova como sendo a realidade objetiva do fato. Percebe o que vai surgindo disso? De novo, é verdade que a biologia, ela é limitada para explicar muitos aspectos da nossa existência. A biologia não pode simplesmente explicar o amor, a poesia, a beleza, não pode explicar aspectos metafísicos, a alma humana, a diferença entre cérebro e mente, a parte material. É claro que existem limitações para a biologia, mas isso não faz de nós biofóbicos. Nós não temos o menor problema de conciliar essa que não é uma ciência flexível e macia. A biologia é uma ciência dura, é uma ciência factual, é o que é, é o que você viu no laboratório, é o que se comprova. Então, o que esse movimento produz é biofobia. Lembrando de novo, tudo isso vem lá do avô, que é o pós-modernismo. Feminismo. É muito importante esclarecer, há uma diferença entre feminismo militante e feminismo de equidade. Feminismo militante é aquele que afirma, por exemplo, que não existe nenhuma diferença entre homem e mulher. Feminismo militante afirma que não há nenhuma diferença entre homem e mulher. Mas eu pergunto, a biologia diz diferente? Sim. Então, para sustentar essa afirmação de que homem e mulher, eles não tem diferença alguma, eu tenho que passar por cima da biologia. Então isso produz biofobia, porque eu tenho que me afastar daquilo. Agora, feminismo de equidade é o seguinte: homem e mulher não são distintos no seu valor como seres humanos. E a Bíblia sustenta isso, que homem e mulher são iguais nesse sentido, perante Deus. Sim. Em Gênesis, nós lemos logo no primeiro capítulo, versículo 27, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Então já existe diante de Deus essa equidade. Agora, isso não quer dizer que não há diferença. Existem diferenças, e eu sou um complementarista. Eu creio que homem e mulher não só são diferentes biologicamente, mas são diferentes na expressão da imagem de Deus na sua existência. E que o homem tem uma contribuição a prestar na relação familiar, na relação eclesiástica, e a mulher tem uma outra maneira de expressar isso. Eu gosto muito, e normalmente eu faço essa citação. Vocês estão comigo aí? Digam amém. Eu sei, o assunto é um pouco denso, né? Mas vamos lá. Eu faço essa citação em encontros de família, de casais, que no livro de Gênesis, a mulher é chamada de Ezer, em hebraico, que significa auxiliadora, a tradução mais antiga, adjutora. E algumas mulheres no século 21 não veem isso com bons olhos. Como assim? Eu tenho formação mais que ele, inclusive. Mas a palavra ali é a mesma palavra usada para descrever o Senhor, Yahvé, que é o Ezer de Israel, o socorredor de Israel, aquele que é o auxílio de Israel. Então me parece que talvez o Senhor tenha na sua sabedoria inspirado o autor humano a escolher este vocábulo para descrever algo, uma característica de um atributo divino que a mulher talvez expresse nesse mundo físico de maneira melhor que o homem. Se você tem dúvida, lembre-se quando uma mulher, por exemplo, está num processo de gestação. O corpo dela muda, as horas de sono mudam, e quando a criança, depois que nasce, se alimenta da própria mãe, é quase que um antropofagismo ali, aquela relação, não é? Porque se alimenta da própria mãe. Quando chora à noite, o pai vai lá, a criança fala: não, você não serve, é a mãe, preciso dela.
é socorredora. E se tem alguém que ajuda os maridos a não saírem andando como palhaços na rua, são as mulheres. Precisamos da ajuda das mulheres. Então veja, nós temos papéis diferentes, mas a nossa dignidade, o nosso valor pessoal e quem nós somos diante de Deus é o mesmo. Então isso é feminismo de equidade, é legítimo. Agora, o feminismo militante é produto também de pensamentos da pós-modernidade. O outro que é o Critical Race Theory, teoria crítica racial. Esse é um pouquinho mais complicado. É assim, vou tentar fazer algumas adaptações para funcionar bem aqui para a gente. Vamos imaginar que nós tivéssemos um grupo minoritário sofrendo simplesmente por pertencer a uma outra raça. Vamos pegar chineses, por exemplo. São chineses, estão no nosso meio, mas simplesmente por pertencerem a uma cultura menor, eles estão sofrendo algum tipo de discriminação no nosso meio. Então, na teoria crítica racial, se nós estivéssemos aqui numa reunião e alguém fosse dar uma opinião, a primeira opinião que deveria ser ouvida e aceita, independente de qualquer competência e conhecimento, seria do grupo minoritário. Então eles pensam que a sociedade deve ser reestruturada por esse caminho. Você não vai ouvir os mais sábios, ou os mais inteligentes, ou os mais competentes, você vai ouvir primeiro o representante do grupo minoritário. Tudo bem? Agora, se naquele grupo minoritário eu tenho um deles que é portador de alguma necessidade especial, então agora dentro daquele grupo eu vou ouvir aquele que é portador daquela necessidade especial. A opinião dele vai ter mais peso que a do outro, embora pertença ao mesmo grupo minoritário. Mas se dentro do grupo tiver alguém que, além de ser portador de uma necessidade especial, ele é homossexual, então a opinião dele dentro daquele grupo tem uma importância maior, porque agora ele é um grupo ainda menor. Estão percebendo qual é o raciocínio? Mas se dentro daquele grupo, além disso, você tem um que é transgênero, então a opinião daquele é mais importante que de todos os outros daquele grupo minoritário. Perceberam o que acontece? A questão é, o processo de tomada de decisão, de estruturação social, de como as coisas devem ser conduzidas, não passa mais apenas por questões objetivas ali, da competência, da capacidade das pessoas, independente de qual recorte social ela pertença, ou de qual seja a sua preferência de gênero, nada disso é levado em consideração, mas quão menor é o grupo ao qual ele pertence. E disso então passa-se a buscar pelo menos uma reestruturação da sociedade. Em resumo, isso é Critical Race Theory. E o último do que eu quero elencar para vocês aqui, hoje, é identidade política. A identidade política é um pouco mais complicada, porque aí você fala de, lembre-se, nós estamos falando de ideologias. A ideologia, então, é quando a pessoa tem um conjunto de crenças e passa a fazer parte de um grupo específico. E quando nós falamos de uma identidade política, então nós estamos falando de arregimentar pessoas, indivíduos, para um movimento partidário específico. E não fazer parte, não pertencer, pode acarretar nessas implicações de exclusão pessoal. Eu sei que nenhuma família aqui teve qualquer briga no WhatsApp por questões políticas, então nós nem sabemos o que significa identidade política. Qual é o grande problema? Todos, num país que é livre, que é democrático, devem ter o direito
a expressarem as suas convicções, exercerem o seu voto e terem preferências político-partidárias. Faz parte do processo. Note bem que não é disso que nós estamos falando ali, nós estamos falando ali de identidade política. Identidade política é quando você define quem você é pela relação que tem com este ou com aquele partido ou expressão político-partidária. E se aquilo não funcionar, ou se aquilo algum dia se desintegrar, se aquilo por alguma razão colapsar, o que acontece com a sua identidade? Ela vai junto. É aqui que nós cristãos precisamos nos lembrar, que nós voamos acima de tudo isso, porque nós somos chamados para sermos a imagem do nosso Salvador, Jesus Cristo. Temos as nossas preferências, temos as nossas convicções, mas se as nossas preferências ou convicções temporais naufragarem por alguma razão, se elas colapsarem por alguma razão, nosso nome continua escrito no livro da vida. Nós continuamos sendo transformados pelo Espírito Santo na imagem do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. É muito importante, mantenha suas convicções, lute pelas suas convicções, mas muito cuidado para você não construir a sua identidade apenas como uma identidade política. Se isso não acontece, ou se isso fracassa, eu vou junto pelo ralo. Lembrando, ideologias. As ideologias parasitam a mente. E é extremamente difícil escapar do processo de ser mentalmente parasitado. Como cristãos, então, nós vamos, por favor, para o próximo slide. O Gad Saad, ele diz algo tão interessante, ele diz assim, que essa afirmação do pós-modernismo, que não existe verdade objetiva, é uma forma de terrorismo intelectual, porque se não existe objetividade, aliás, verdade objetiva, não é possível que nada tenha qualquer consistência. Quer ver, irmão, de quem é esse celular aí? Não, essa é na sua opinião. Na minha opinião, ele é meu celular. Vejam, como é que isso pode funcionar? Se você quer, então está certo, baby, não vai funcionar efetivamente nas relações humanas. E vai produzir crises agudas cada vez mais. Aliás, Gad Saad compara o atentado de 11 de setembro que os americanos sofreram lá nos edifícios com isso. Ele diz a mesma coisa, da mesma maneira que aquele ato terrorista derrubou aqueles edifícios, esse conceito pós-moderno, que é o avô de todas essas outras ideias que surgem, é um atentado terrorista contra qualquer capacidade de reflexão intelectual, objetiva, sobre alguma coisa. Porque não basta o que quer que você diga, a pessoa fala, mas eu não sinto assim. Eu não sinto assim. Eu não desejo assim. E como podemos ter um diálogo efetivo e ajudar pessoas nesse processo, quando o escudo de proteção da sua ideologia é apenas o seu próprio sentimento? Tem uma história interessante. Podemos ir para o próximo, por favor? Dizem que esse marinheiro, ele estava com um amigo dele, andando num cais, numa cidade onde eles estavam prestando um serviço. Eles saíram ali malandramente, beberam muito, e enquanto estão andando na beira de um cais qualquer, eles encontram um homem elegantemente vestido, mas eles não sabem, aliás, não conseguem reconhecer que é o almirante. Estão tão bêbados que não conseguem reconhecer que é o almirante. Então eles chegam embriagados e dizem, rapaz, meu, escuta, você sabe dizer onde é que nós estamos? O almirante olha firme nos olhos e diz assim, vocês sabem quem eu sou? Os dois jovens olham um para o outro embriagados e falam, rapaz, é o fim do mundo, a gente não sabe onde está, ele não sabe quem é. Isso, meus queridos, é pós-modernidade. Quando as pessoas já não sabem mais quem são,
O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Vamos para o próximo slide. Eu vou rapidamente passar, eu estou fazendo apenas citações gerais, vários desses conceitos não são de minha autoria, são citações da bibliografia que temos disponível hoje sobre esse tipo de assunto. Veja só, agora recentemente nos Estados Unidos foi indicada pelo presidente Joe Biden para assumir um lugar na Suprema Corte norte-americana a juíza Ketanji Brown Jackson. E durante a sua entrevista, perguntaram para ela, foi a senadora Marsha Blackburn, perguntou para ela o seguinte: você pode definir o que é uma mulher? Agora nós estamos falando de uma juíza indicada para ocupar um lugar na Suprema Corte norte-americana, que ouviu essa simples pergunta: você pode definir o que é uma mulher? E ela disse: não, eu não consigo definir o que é uma mulher. Aliás, eu tenho que dar um desconto, porque ela disse: eu não sou bióloga, o que foge um pouco dos padrões da pós-modernidade. Mas a primeira afirmação dela, de que ela é incapaz de definir o que é uma mulher, é sem dúvida alguma um pensamento pós-moderno. E o que surge disso? Veja, para nós, assim, num primeiro momento, ouvindo tudo isso, parece que é apenas uma questão filosófica, entediante num ambiente desse, mas não é. Vamos para o próximo. Então veja, uma juíza vivendo uma experiência dessa. Próximo slide, por favor. Aqui você tem 3 pessoas, 3 atletas, todos que ganharam medalha de ouro, levantando peso, atletismo e natação. Essas 3 pessoas competem em esportes femininos. Essas 3 pessoas são biologicamente homens e são chamados de mulheres transgêneros. Agora, essas 3 pessoas, eu não estou dizendo que são pessoas que querem fazer o mal para alguém, eu não estou dizendo que eles não acreditam nisso, eu estou dizendo que eles são fruto dessa desconstrução da realidade, porque se eu quero mudar a realidade, então eu mudo o que? Eu mudo as palavras. Então agora, essas 3 pessoas são chamadas de mulheres, e competem com mulheres, e estão ganhando dessas mulheres nesse esporte, e agora mesmo há uma grande discussão nos Estados Unidos, se isso é legítimo ou não é legítimo. Vamos para o próximo slide. Rachel Levine, mais uma vez, nasceu biologicamente um homem, é chamado de uma mulher transgênero, e recebeu pela prestigiosa publicação do USA Today um dos prêmios de mulher do ano. Agora veja o que acontece, veja o que acontece. Se você tem de um lado um feminismo militante, que quer dar mais espaço para a mulher, no esporte, as mulheres perderam o seu espaço. E eu não estou questionando a competência de Rachel Levine, não é essa a minha discussão. Talvez seja uma pessoa extremamente competente na área médica, eu sei que é um pediatra, não é essa a minha discussão. Mas não deveria uma mulher, biológica mulher, ganhar pelo menos o prêmio de mulher do ano? É uma pergunta que eu faço. Mas se você quer mudar a realidade, segundo o pós-modernismo, você muda as palavras. Mas não para apenas nesse campo. Vamos para o próximo. Uma outra tendência chama-se transracionalismo. Esse é um jovem que a história dele foi publicada no The Herald. Ele é um youtuber, eu acho que é um youtuber, pelo menos é um social influencer, né, que chama hoje. É um influenciador social. Ele diz que se sente coreano, que ele, embora não nasceu coreano, biologicamente não nasceu coreano, que ele é coreano. Então ele se submeteu a 18 procedimentos cirúrgicos para se parecer com coreano.
Agora, eu sinto por essa pessoa, porque é uma situação talvez trágica e cômica. Porque ele é fruto disso. Como hoje há uma grande discussão nos Estados Unidos, se as crianças podem, na escola, receberem supressores hormonais sem o consentimento dos pais, porque se veem como uma pessoa de outro gênero. Porque não há, dentro dessas ideologias, verdade objetiva. Bom, eu quero compartilhar um pouco do que diz a palavra de Deus, que eu creio que pode nos ajudar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos para o próximo slide. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, e de modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Veja a mensagem do apóstolo Paulo. Essa é a última carta de Paulo. Ele está numa prisão, condenado à morte. Ele escreve ao seu jovem discípulo aprendiz Timóteo. Ele quer deixar um alerta muito importante do que seria a vida e dos desafios que Timóteo enfrentava. E a primeira coisa que ele diz é: sabe, pode ir para o próximo slide, por favor. Sabe, gnosco, em contraste com agneo. Gnosco é conhecer por experimentar aquela realidade, conhecer por estar inserido naquilo. Ele diz assim: sabe, Timóteo, você precisa saber disso, você precisa conhecer isso, conhecer por estar inserido nesse tipo de contexto. Sabe, ao contrário de agneo, de onde vem a palavra agnóstico, e agnóstico literalmente significa ignorante. Quando alguém diz para você assim: não, eu sou um agnóstico, ele está dizendo: eu sou um ignorante. É isso que significa agnóstico, ignorante. Paulo diz assim: você não pode ser um agneo, um ignorante, você tem que saber sobre esse tempo, saber sobre essa realidade. Você precisa conhecer esses dias em que estamos inseridos. E ele diz mais, ele diz assim: os tempos são difíceis, halepós. Em Mateus 8:28, essa palavra halepós é usada para descrever os endemoniados. Lembra aqueles dois endemoniados? Mateus escreve como dois endemoniados, que ninguém podia prender, ninguém podia passar por eles, porque eles eram tão selvagens. Essa é a palavra halepós. É uma selvageria aquilo que está acontecendo. Paulo usa o mesmo vocábulo para enfaticamente dizer o seguinte: você precisa saber plenamente, você precisa conhecer plenamente esses últimos dias que serão ferozes. Dias ferozes. Não há oportunidade para você brincar de cristão. Não há oportunidade para eu brincar de cristão. Não há oportunidade apenas para eu exercer a minha religiosidade com segunda categoria, porque os dias são ferozes. É como te jogar lá na savana africana, no meio das feras bestiais, e dizer: pode brincar aí de casinha. Não dá para brincar. Sabe, conheça, entenda que os tempos são ferozes. E Paulo diz assim que isso se daria num período chamado de últimos dias. Quando? Vou ler uma série de versículos aqui para respondermos a pergunta. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. 2 Pedro 3, 3.
Tiago 5,3. O vosso ouro, a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Note que a expressão últimos dias é repetida por Pedro, pelo autor a carta aos Hebreus. Eu gosto da possibilidade da autoria paulina, os que discordam me perdoem, vocês estão errados. Nós vemos claramente a repetição da frase, nos últimos dias, e bastante sugestivo, que Tiago, por exemplo, diz assim, quem está entesourando apenas nessa vida, está entesourando para os últimos tempos, isso vai ser corroído. E o autor aos Hebreus diz assim, tendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras, nestes últimos dias, nos fala pelo Filho. Então ele descreve que Jesus, quando veio, verbo encarnado nessa terra, morto, crucificado, morto, sepultado, ressurreto ao terceiro dia, louvado seja Deus por isso, isso inaugura os últimos dias. Então, desde o advento de Cristo e seu ministério terreno, esses últimos dias, esse escatom, não é apenas uma escatologia que a gente olha lá na frente, na verdade já começou lá atrás. Evidente isso no capítulo 3 da segunda carta de Paulo que lemos, versículo 5, diz assim, é o próximo slide. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. O contexto aqui é o contexto dos homens dos últimos dias. Fala, olha, os homens dos últimos dias têm essas características, e já naquele momento, antes do ano 70, Paulo diz a Timóteo, foge desse tipo de situação, foge, quer dizer que naquele momento isso já existia. Dizem assim que o pessimista fala, nada é tão ruim que não possa piorar, e os últimos dias são assim, naqueles dias já existiam coisas terríveis, difíceis, problemáticas, mas nada é tão ruim que não possa piorar, e eu e você precisamos saber disso. Últimos dias se refere ao nosso tempo. Você está vivendo o tempo dos últimos dias, porque os últimos dias foram inaugurados no primeiro advento de Cristo. Próximo slide, por favor. Mas seja bem-vindo à pós-modernidade. Esses são os dias que nós estamos vivendo. O desafio da nossa sociedade está profundamente enraizado nesse tempo chamado pós-moderno, com o qual nós vamos lidar com ele em todos os lugares, e nós precisamos estar prontos para isso. Os últimos dias são esses dias que nós estamos vivendo. Foi inaugurado, nós estamos nele. Voltando na nossa história dos marinheiros por um momento. Fim do mundo, nós não sabemos onde estamos, ele não sabe quem é. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos de onde viemos. Nós sabemos para onde vamos. A pós-modernidade não pode oferecer esperança alguma àqueles que sofrem. As pessoas sofrem dentro delas, com seus pecados, com suas dores, com as suas angústias, com suas crises de origem, de onde eu vim, com as suas crises de identidade, quem eu sou, com as suas crises de ansiedade quanto ao futuro, para onde eu vou. Nós podemos dizer, cada um de nós foi criado à imagem e semelhança de Deus, a humanidade pecou, mas Deus enviou o seu Filho, e em João capítulo 1, versículo 12, nós lemos, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nesse tempo de tanta instabilidade, meus queridos,
Nós, como cristãos, precisamos nos levantar, porque nós sabemos de onde viemos, quem somos e para onde vamos, e isso faz toda a diferença. Eu encerro aqui minha fala, Deus abençoe vocês.